Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Que viagem mais... Olá, meu nome é João Marcelo. E eu sou Gabriel Yudi. E hoje vamos te apresentar um episódio que fala sobre algo diferente. Com as cidades crescendo e a tecnologia tomando conta, vamos descobrir como se dão as culturas ancestrais e seus terreiros. Por isso, fique com o episódio. Os preconceitos com os terreiros de Umbanda e Candomblé na arquitetura, entrevistando Fabrício Forganes na Escola da Cidade. Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi... Eu fico muito feliz pelo convite, pelo interesse no tema, porque eu penso que, eu sempre falo que falar sobre terreiros e comunidades tradicionais, né, de terreiros, é um assunto que já é muito tratado e em outros campos, né, como história, sociologia, educação, já estão falando muito sobre a pedagogia dos terreiros, né? E pouco ainda investigado no campo da arquitetura, considerando que as pessoas pensam, em geral, há um consenso de que quando a gente fala de religiões ou tradições de matriz africana, estamos falando de uma única coisa, e nunca é uma única coisa. Sim. São muitas tradições, são muitas religiões, são muitos cultos que têm uma diferença significativa entre eles, mas que são sempre colocados de uma forma muito genérica. Por isso a necessidade da gente avançar nesses estudos também no campo da arquitetura e do urbanismo. E você faz muito tempo que você faz parte do Candomblé? Hoje eu sou do Candomblé, eu faço parte de religiões de matriz africana há uns 24 anos, né? E aí eu começo com a Umbanda, mas eu era católico, eu frequentei seminário, e aí eu começo a frequentar os bastidores da igreja e vejo coisa que eu não quero ver, aí eu acabo ficando um tempo longe e comecei a flertar com a Umbanda, e aí da Umbanda eu chego no Candomblé e eu tenho 10 anos de iniciado no Candomblé e hoje eu sou um Ebome. E aí por isso, Ebome é um cargo mais velho. E é por isso que eu começo a atuar inclusive como arquiteto de terreiros, porque até então, determinados espaços eu não entrava, porque eu não poderia entrar. E eu sempre quis cumprir muito, embora o meu Babalorixá sempre me considerou digno de acessar determinados espaços, eu sempre não quis ser contaminado nessa experiência. Aqui, perguntamos ao Fabrício quais são os processos de construção de um terreiro. As tradições todas, elas acabam gerando um programa de necessidades. Então, vamos dizer que o básico seria que esse programa de necessidades ele se divide num espaço público e um espaço privado. O espaço público seria onde acontecem as festas e onde o público em geral, que é simpatizante à religião, mas necessariamente não é um iniciado, ele adentra para assistir, para participar, para se contaminar positivamente daquela energia que está acontecendo ali, como numa igreja. Numa igreja você tem uma área que é a área da nave, né, onde você pode entrar. Entrei na igreja que está de porta aberta e faço as minhas orações. Isso acontece também nos terreiros. E há um espaço reservado então para os cultos e os espaços para os iniciados, né? As religiões de matriz africana, em geral, as tradições, elas são cultos iniciáticos. Então existe uma certa hierarquia, inclusive nas salas desse espaço privado, porque à medida que você vai passando de etapas dentro daquela cronologia, vamos dizer, que é determinada, você consegue acessar outras salas. E porque você não pode, a gente acredita que você não pode presenciar uma etapa que você ainda não passou por ela, porque isso pode te influenciar ou atrapalhar a sua experiência espiritual. Então, todas as tradições, né, de matriz africana, elas têm uma conexão muito grande com a natureza. Então, todas elas, a priori, preferem ou exigem ou necessitam de um espaço natural.
O que acontece é que a gente não tem, principalmente numa cidade como São Paulo, reservas, espaços. A gente não tem nem árvore na nossa rua às vezes. Então, como, né, adequar isso? E aí a gente começa a criar as adaptações, que são esses terreiros, né, de laje, que a gente diz. Os terreiros verticais, mesmo não sendo ideais para a prática, têm se tornado cada vez mais comuns por conta do limitado espaço disponível. Fabrício, então, segue com sua explicação. Que são, então, esses terreiros que eles vão sendo construídos como se fosse um prédio, inclusive porque a gente tem uma limitação de lote. E aí a gente tem que levar em consideração que nós estamos tratando de uma religião, né, em que há pessoas, majoritariamente desde a sua origem, são pessoas negras, e a população negra é a que mais sofre do ponto de vista socioeconômico. Então, a gente não vai ter, né, condições, né, o próprio racismo vai fazer com que essas pessoas negras não tenham condições de adquirir grandes lotes para a construção dos seus terreiros, né? Então, esses terreiros vão ser construídos, vão ser adaptados em lotes pequenos, e aí a gente vai ter esses terreiros de laje, que vai ter na parte de baixo, geralmente, a parte pública, e aí nos andares superiores, então, toda a parte mais privada, que vai incluir quarto de santo, quarto do roncó, que é o quarto da iniciação, e outras salas que devem ser de um acesso mais reservado, né? Ele nos contou a respeito dos barracões, que são casas espaçosas onde as cerimônias públicas ocorriam. Todo terreiro, no seu espaço público, no espaço que é o barracão, tem que ter uma coisa chamada axé plantado. Então é feito um buraco no chão e ali é sacralizado, né? E aquele espaço então se torna um espaço sagrado. E aí, se eu tenho um terreiro, por exemplo, em vários níveis, eu vou ter que criar uma situação arquitetônica para que esse axé que foi plantado no chão, porque ele tem que ser plantado na terra, para que ele chegue, por exemplo, até o primeiro pavimento. E aí a gente tem um problema estrutural, né? A gente tem um problema arquitetônico para resolver. Geralmente, como que a gente resolve? Ou como que eu resolvo? Eu planto isso no chão, e aí eu crio como se fosse um pilar saindo deste lugar para cima, e eu faço um rasgo na laje para que este pilar, então, estrutural, suba um pouco e atinja o primeiro pavimento, para que os iniciados, né, as pessoas que estão no seu ritual em cima, elas tenham, de alguma maneira, o acesso a este fundamento que está plantado nos pisos de baixo. Inteligente. Isso é uma solução arquitetônica que a gente pode ter. Fabrício nos contou que existem terreiros desde o século XIX e que eles muitas vezes eram casas de pessoas africanas que eram adaptadas e sacralizadas por meio do plantio do axé. Mais adiante... Um dos objetivos desse trabalho é usar a inteligência artificial como ferramenta em alguma parte do processo desse podcast. Assim, nós usamos a IA para produzir algumas imagens a respeito do candomblé e umbanda e pedimos ao Fabrício para que analisasse essas produções. Ele está completamente contaminado com uma informação de sincretismos, por exemplo, de acúmulos de religiosidades e de coisas. Bom, primeiro que até as bandeiras mostram que é algo, e as figuras todas, que é algo com cara, não sei, de México, talvez, né? Me parece que não tem absolutamente nada a ver com os nossos terreiros, né? E mesmo no México ou na América Central, né? A santeria e outros cultos que são cultos semelhantes ao que a gente chama de candomblé, não tem absolutamente nada a ver com isso aqui que a gente está colocando, né? Isso. Essa daí... A pergunta que a gente fez nessa aí seria para mostrar pra gente praticantes de Umbanda. Interessante. Esse foi o resultado que saiu. Não, também. Bom, com certeza. Não. Não, nem na roupa, não. Parece um kimono, né? Não parece que O que eu acho interessante
dessa fotografia, dessa imagem que vocês... é o fato de ter colocado uma pessoa preta com uma coroa. Isso para mim é completamente inusitado, porque não são as imagens mais usuais, né? Bom, primeiro, Candomblé e a Umbanda são religiões brasileiras, sim, né? Há um equívoco das pessoas acharem que o Candomblé é africano, mas ele não é. Ele é afro-brasileiro, ele é uma invenção nossa, criado aqui. Sim. Então, a vestimenta está errada, porque a vestimenta seria branca. Na tradição do Candomblé, essa imagem faria mais sentido para o tambor de mina do que para o Candomblé. Fabrício apontou que, segundo as estatísticas, a Umbanda é majoritariamente composta por pessoas brancas, mesmo a Iá sempre representando um praticante de Umbanda como alguém de pele preta. Além das roupas semelhantes a um kimono que não condizem com as vestimentas tradicionais, o gesto do passe feito pela figura não tem significado algum para a religião. O entrevistado complementou que a imagem parece mais um espiritismo kardecista, com essa imposição de mão dando um passe, do que uma imagem de Umbanda. Não, isso aqui é um absurdo, porque é uma mistura. Isso aqui parece uma coisa da Oceania, né? Não tem nenhuma tradição africana com esse chapéu, essa coisa das folhas. Essa imposição de mão não faz o menor sentido. Que é o meu passe. Que é a história do passe. Talvez o colar possa fazer algum sentido, os fios de conta, mas é só. O resto, a roupa completamente errada, a postura tá completamente errada. O interessante é que todos esses resultados foram dados pela Meta IA. Mas ao pedirmos imagens de praticantes de Umbanda para o Gemini do Google, tivemos outra resposta. Ainda estou a aprender a gerar certo tipo de imagens, pelo que posso ainda não ter a capacidade de criar com precisão aquilo que pretende. Também não estou em condições de gerar imagens que contrariem as minhas orientações. Mas isso é racismo, né? Sim, racismo algorítmico. Não tem nem o que dizer. Ficamos impressionados com a resposta da IA. Então decidimos perguntar o porquê ela pode gerar uma imagem do cristianismo, mas não uma de Umbanda. E ela respondeu: A razão principal para a dificuldade em apresentar uma imagem representativa de um praticante de Umbanda, comparada ao cristianismo, reside na complexidade e diversidade de representações visuais associadas a cada religião. Cristianismo possui uma iconografia amplamente difundida, enquanto que a Umbanda é uma religião sincrética, com raízes africanas, indígenas e católicas. Suas particularidades, porque se trata de tradições, né, que a gente chama de tradições, não tanto de religiões, mas de tradições. Nós não temos dentro dessas tradições uma figura central, uma liderança única como um papa. E isso impede talvez essa generalização e essa padronização. Porém, quando você estuda a fundo todas elas, você percebe que existem elementos em comum entre todas elas, né? Então, por exemplo, uma imagem que deveria ser imediata na hora de se buscar uma Umbanda tinha que ser um caboclo, um indígena brasileiro, e não aquilo. Uma imagem imediata de Umbanda deveria ser uma pessoa vestida de branca, mas não vestida com um kimono, com uma camisa e uma saia, principalmente, né, no caso das mulheres. Isso seria uma imagem que é consenso. Eu estou dizendo para vocês imagens que são consensuais, né? Uma imagem de um praticante de candomblé seria uma mulher preta, gordinha, com uma saia de renda. Isso é uma imagem de um terreiro de candomblé. Mas aí talvez fica pra gente a lição, inclusive, ou a missão da gente tentar também alimentar, né, as redes e potencializar, né, isso da maneira como a gente acha que deve ser, né?
porque uma sociedade que mais de 50% é de pessoas negras, né, deveria também ter alguma influência nessas redes, e isso não acontece. Eu penso que a gente tem um trabalho bem interessante. Que bom que vocês levantaram essas informações e que bom que vocês se interessaram por esse assunto. Mas há sim um consenso, é possível estabelecer, mas a gente precisa mergulhar nesse universo, estudando isso e entendendo, né, esses pontos de contato entre todas essas religiões e tradições. Mas sempre é o samba que dá. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas.